Senhor, sou missionário Servo Roberto. Vamos ao estudo do Catecismo da Igreja Católica. Parácto, página 33, paráctos 75 até os 76. Para a gente entender como funciona a igreja. Como vai dizer João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, envio vocês. E soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Quem você perdoar, será perdoado. Quem você reter, será retido. Quem vocês não perdoar, não será perdoado. Sobre ti, Pedro, edificar minha igreja. O que você ligar aqui, vai ser ligado na glória. O que você desligar aqui, vai ser desligado. Essa igreja que foi proclamada, que foi anunciado oralmente. Não tinha só a escritura escrita. Era oralmente. Olha só, a tradição apostólica. Parácto 75 do Catecismo da Igreja Católica. Cristo Senhor, no qual você cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anuncia todos os evangelhos, o qual antes prometido pelo profeta, ele próprio cumpre ou promulgou por sua palavra como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. A transmissão do evangelho, pregação apostólica. A transmissão do evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplo, ação transmitida aquelas coisas que ou receberam, da palavra da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam da sucessão do Espírito Santo, por escrito, agora é Bíblia. Foi promulgada oralmente, com pastoreio de Pedro, com ensinamento, com a doutrina de Cristo, como vai dizer João 7,14, em Atos 2,42, perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, oralmente pregava, anunciava os feitos, os milagres, prodígios, que ele caminhou com Jesus Cristo, foi ensinado, foi capacitado, foi confiado e foi enviado, como vai dizer Mateus 10 ali, que ele escolheu. As apóstolos 1 e 2, teve outra sucessão que caiu em Matias, que sucedeu no lugar de Judas, que se extraviou, que se corrompeu. Foi anunciado oralmente pelos apóstolos a pregação do Evangelho com inspiração do Espírito Santo. Agora, por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Olha só que interessante que a igreja aqui é glorificada. Foi anunciado oralmente, não tinha Bíblia protestante. Foi confiado aos primeiros cristãos, aos apóstolos, que ele enviou, que ele escolheu, Mateus 10. E foi proclamado, foi anunciado oralmente. Pastoreio Pedro, que foi confiado, que foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 4, a igreja e o evangelho com difusão, com inspiração do Espírito Santo. Ó, quando começa a fazer esses vídeos, começa ao barulho que esse mundo está hoje em dia. Ó. Um mundo corruptível, um mundo que não quer saber da palavra, um mundo que não quer saber de Deus. Foi proclamada, foi pregada oralmente os milagres e os prodígios confiados aos apóstolos, a tradição apostólica, magistério e a Sagrada Escritura. Primeiro foi a tradição sobre o magistério apostolado e depois veio a Escritura. A Bíblia é fruto da igreja. Oralmente primeiro e depois escrita. Quem escreveu? Os apóstolos, os discípulos, os mártires, os monges. O 7,7. Para que o evangelho sempre se conserva inalterado e viva na igreja, os apóstolos deixaram como sucessor os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados deve ser conservado por sucessão continuar até a consumação dos tempos. Olha,
Os bispos, os padres, são sucessores dos apóstolos. Por isso que eles têm que caminhar, ser fervorosos como os apóstolos, dos primeiros cristãos. Que foi confiado. Os bispos, os padres, têm como obrigação de ensinar nós leigos, dar curso de teologia, ensinar magistério, a tradição, a história da igreja, que a gente não vê nessas igrejas hoje em dia. Para a gente ter conhecimento da Sagrada Escritura. Por isso que tem esse cara aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica. Para a gente conhecer a tradição. Já conheceu um pouquinho a tradição. Foi anunciado, foi confiado aos apóstolos, foi anunciado, não tinha Bíblia, só tinha a Septuaginta, né? Septuaginta, e foi anunciado oralmente a nova aliança pelos sucessores de Cristo, os apóstolos, os bispos são sucessores dos primeiros cristãos, dos apóstolos. Liderado por quem? Por Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, apacenta minhas ovelhas, em João 21, do 15 ao 17. É uma igreja que foi, o evangelho foi confiado a essa igreja. Sob ti, Pedro, dou a quem doer, edificarei a minha igreja. Só foi uma só igreja edificada, é um só corpo, é um só espírito, é um só batismo, é um só evangelho. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:7, Gálatas 1:7, não há dois evangelhos, é um evangelho. São pessoas que semeiam a confusão, que não é da igreja da era de Cristo, é a igreja vinda de homens, que quer abafar, que quer calar a igreja de Cristo, mas o inferno nunca prevalecerá contra ela. Jamais Satanás vai vencer contra a igreja. Pode derrubar os servos, os sacerdotes, os bispos, mas a igreja, Satanás não tem poder para derrubar a igreja, porque a igreja é um poder espiritual. Glória a Deus, aleluia.